cada vez melhor. Então, eu e meu amigo Tio Anderson aqui em mais um Novamente. podcast e dessa vez num local completamente diferente, não é? Com certeza. Onde nós estamos, João? Estamos em Aparecida. Eita. Aparecida, que não é Aparecida do Norte, né? Não, É isso? agora é só Aparecida. É Aparecida. Muito bem. Com uma convidada fantástica. De muito garbo e elegância, né? Vamos dizer assim. Que... Nós estamos aqui hoje com uma pessoa maravilhosa, cantora, compositora, missionária. Ela é a Graciele, de Cianorte pro mundo. Olha aí, ó. Paranaense igual a gente, né? É isso aí, ó. Nossa, que alegria. Estou honradíssima de receber esse convite e ainda mais aqui, né? Tendo essa oportunidade. Eu já tinha visto o trabalho de vocês através do Astro. Então é uma alegria, muito obrigada. Nossa, que ficamos muito felizes. Muito felizes de você dar o sim para conversar com a gente. Amém, vamos Legal. lá. Graciele, seguinte, vamos chamar de Gra para ficar mais íntimo, né? Pronto, Então, agora matou Legal. com força. Graciele é só para apresentar. É só quando a mãe tá brava. Gra, então é o seguinte, nós vamos explicar pro pessoal aí, você que está assistindo a gente no nosso canal do YouTube lá, eu sou a Campos, né? Você tem a obrigação De dar o dar um like, joinha. curtir, colocar lá, comentar, né? Compartilhar para seus amigos. Cara, não custa nada. Dá um like lá, dá um joinha. Se não gostou, também dá um negativo. Mas participa, fala de alguma coisa, né? Manda pro inimigo, talvez, Enfim, né? E a gente deixa o desafio. Quem não der o joinha, cai o dedo. Nossa, aí agora ficou bom. Então, corre lá. Sem ameaças. Sem ameaças. Bom, Gra, então vamos conversar um pouquinho então sobre acampamento, já que é isso que nós estamos aqui, né? Então eu queria saber de você o seguinte, antes de você comentar com a gente sobre acampamento, nós gostaríamos de saber um pouco da tua história de fé. De onde vem a Gra, o que a Gra já fez, por onde você já passou, para a gente começar a entrar no assunto de acampamento. Ótimo. Eu gosto de separar porque quando eu chegar na parte do acampamento, eu consigo demonstrar a grandeza que o acampamento na minha vida fez. Eu sempre digo para as pessoas que eu sou uma missionária antes e depois do acampamento. Mas eu venho de uma bagagem, assim, de uma caminhada já longa. Eu tenho 35 anos, sou casada, mãe de 2 filhos, vou fazer 15 anos de casada esse ano. Mas eu comecei muito nova, eu comecei com 5 anos de idade a cantar, né? Levada pelo meu pai. Eu sou da época que ensaiava com fita cassete. Então, acaba que eu tive assim, uma história um pouco extensa, porque eu comecei muito cedo, né? Então, eu sou muito feliz por essa história que eu tive a oportunidade de viver. Depois, com 12 anos, 13 anos ali, eu encontrei, né? Conheci a Renovação Carismática. Com 15 anos, eu comecei a viajar pelo Paraná inteiro. Hoje eu olho a minha filha de 4 anos e eu penso, não sei se eu deixaria. Com 5 anos, você já estava... 15 anos. Né? Mas ela já começou a cantar já? Ela já começou a cantar também? Ela ama. Ela ama e com certeza assim, é muito difícil. Mas assim, com 5 anos eu comecei a cantar, com 12 eu encontrei renovação. Mas nisso eu já cantava em coral, eu passei por todas as fases. Grupo de jovens, coral de crianças. Quando era o meu pai, era com o meu pai, o grupo dele. Então eu passei todas. Eu falo assim, eu tive a oportunidade de viver todas as fases da igreja. Olha só. E tendo e transformando, experiências, né? As diferentes. experiências. Então, quando criança era criança, depois jovem, fui para o grupo de jovens, coordenei os jovens, exatamente. E aí, com 15 anos, eu fui convidada por um casal de pregadores muito conhecido em Cianorte. E eu e o Gil, que hoje é o meu esposo, na época já tínhamos começado a namorar, nós topamos o desafio e começamos a viajar com esse casal. Só que isso durou uns 12 anos. Nossa. E aí nós viajamos o Paraná todo, as cidadezinhas pequenas, e a gente largava tudo, deixava festa. Lição mesmo. E às vezes era um mês todo, sem nenhuma folga. E depois a gente foi entendendo que a gente precisava diminuir, porque a gente não ficava mais com a família, a gente não tinha mais finais de semana em casa. Isso ainda solteiro, né? Ainda não nem casados, mas a gente já tinha entendido ali que nós dois tínhamos um chamado. E aí
esses 12 anos se passaram, foi muito importante para o meu crescimento espiritual, até que eu resolvi gravar meu primeiro CD. Eu tinha muita resistência em gravar. Às vezes quem canta, a primeira coisa que pensa é em gravar um CD. Hoje não, porque não existe mais CD, né? Mas na minha época... E eu não tinha vontade. Eu sabia. Sabe quando você sabe, se eu fizer isso aqui, eu vou ter que assumir? Então eu sabia que se eu gravasse o CD, eu ia ter que assumir aquele CD. Papel, né? Até então eu fazia lição porque eu queria, porque eu ia lá. E eu sou uma pessoa que me cobro muito, que tento, assim, sempre ouvir o que Deus está querendo. Então eu sabia que se eu gravasse aquele CD, eu não ia poder enfiar ele dentro da gaveta e não fazer nada. Mas aí Deus falou mais forte, eu gravei meu primeiro CD, com meu filho ainda nenê, terminei de gravar ainda com ele bem pequenininho, e aí nunca mais eu parei, eu deixei de viajar com esse pessoal para cuidar então da minha carreira solo, e o meu marido faz parte disso, né? A minha missão sem o Gil não acontece, quem me conhece sabe disso, e aí ele abraçou esse sonho que era meu e se tornou dele, e virou empresário, produtor, ele é músico, tudo, e quando eu vi, eu tinha agenda, show, e aí nunca mais parou. Aí depois foram outros CDs, outros trabalhos, enfim, e muita coisa até chegar ao momento que a gente vive hoje, em questão de carreira. Que legal, né? E o acampamento? Então, e aí, exatamente. Por que eu gosto de separar? Porque tem muito a ver com a minha carreira, né, o acampamento. Ele entrou na minha vida num momento em que eu estava vendo uma crise ministerial. E o Gil já tinha sido convidado para o acampamento, mas ele não me falava. Ele escondia de mim os convites. Olha só. E eu nunca tinha ouvido falar. E ele não me passava, então não conseguia, não chegava até a mim, né? Até que eu fui pregar e cantar num Shekinah, na cidade de Maria Helena, que tem um acampamento. Quando eu cheguei lá, eu lembro que a igreja lotada e a programação iria começar 7h30, 8 horas e ia até 7 horas da manhã do outro dia. Nossa. Era Shekinah. Sim. E eles fizeram, mas assim, eu era da renovação, acostumada com aquele fogo, mas não até 7 horas da manhã. Mas o meu momento era específico, um horário, e eu poderia ir embora. Só que a bênção de Deus do meu marido colocou o teclado para tocar e ficou com dó de tirar, porque o ministério que estava lá não tinha tecladista, era violão e tal. E ele falou assim, eu não vou tirar, tô com dó. Vou ficar ali. Vamos ficar? Eu falei, quem quer ficar das 7 horas da manhã? Tranquilo, não tem nada pra fazer mesmo. Não tem nada pra fazer, dormir? Não vou, né? Vou ver. Eu de salto, Ai, que legal. dei um jeitinho ali, tirei, coloquei o chinelo. Falei, vamos aqui, né? Sentei ali, só que aí eu comecei a escutar acampamento. Falei, gente, o que é esse acampamento? Irmão, um negócio de irmão. Ô irmã, não sei o que, irmã. E aquele povo num fogo, mas num fogo, não acabava esse fogo. E tinha uns intervalozinhos e o povo só ia lá, tomava café e voltava e pá. E não sei o que lá e pá. E eu, gente do céu. Aí eu escutei uma música numa tal de Mil Grau. Mil Grau. Só quem é reunista sabe o que eu tô falando. Eu falei, gente, o que é isso? Tem alguma coisa errada. Aí eu falava assim, Gil. Parece que eu estava acostumado a não dormir, né? Não, eu falei, Gil, tem alguma coisa diferente bebeu aqui. Alguma coisa. O que eles estão bebendo? Esse povo tá bebendo alguma coisa. Tem uma naquele café lá. Uma esquisita desse café. Aí quando acabou a missa às 7 horas da manhã, eu fiquei acordada ali, assisti tudo e percebi realmente de alguma coisa diferente. Uma energia diferente. E o padre, muito sábio, não me falava nada. E ele notou que eu estava achando estranho. E aí quando chegou de manhã, acabou a missa, eu fiquei até na missa, fiz questão. E ele chegou e falou, tem um presente para você. E me entregou a ficha do acampamento, só que ele entregou para mim. E aí quando ele entregou para mim, ele me explicou, olha, todo esse povo aqui é campista, acampamento é assim, a gente não pode contar, mas ele nem explicou o básico. Fomos para casa e nós estávamos vivendo, como eu disse no início, uma crise ministerial. Por quê? Nós estávamos num momento muito legal, onde nós crescemos muito profissionalmente. E o Gil,
por essa cabeça produtora e tudo mais, ele acabou se envolvendo mais com a parte de produção do que o espiritual. Ele foi deixando um pouco de lado. E foi trazendo pessoas que não agregavam no ministério naquele momento, trazia mais profissional, mais o profissionalismo. Sim. E aquilo foi me fazendo mal. Eu não via mais o equilíbrio, eu via ele se afastando. E aí aquilo foi mexendo comigo e a gente foi brigando e começando a ter conflitos. E quando chegou essa ficha, eu falei pra ele assim, é agora. Eu senti que eu devia fazer, tinha alguma coisa ali, uma resposta. Sim. E ele falou, não vou, não faço. E eu vou só te falar que eu já recebi várias dessas e joguei fora. Não vou fazer. Eu falei, você vai? Porque quem manda sou eu. Você vai. Aí eu falei pra ele assim, é o seguinte, você não vai? Então se você não for, eu não canto mais. Eu desfaço todo o ministério e não saio mais de casa. Aí sim. Eu falei agora desse jeito. Sim. E aí a gente já contou esse testemunho em vários lugares. E ele falou assim, tá bom, eu não vou fazer a mala. Se você quiser, você faz sozinha. A minha e a sua. Eu não sabia nem fazer a mala. Aí uma amiga minha me ligou, falou, Gra, é o último dia, você vai? Eu falei, vou, pode fazer minha inscrição, eu vou, o padre me deu de presente. Não precisei, assim, pagar nada e tal. Lá em Maria Helena. Lá onde foi o Shekinah. E aí ela me explicou, faz a mala e faz assim, você precisa fazer separada, uma pro Gil, uma pra você. Só que você tem que falar pra pôr uns 3 tênis, né? Eu levei só um. Que legal. Né? Quem é campista sabe também do que eu tô falando. Levei um só. Atenção à ficha de inscrição. Levou maquiagem, levei maquiagem, levei, né? Porque não, né? Vamos nos maquiar. E aí chegamos lá, o Gil foi com o bico desse tamanho e eu tentando manter ali a pose, mas assim como muita gente, vou te cortando só um pouquinho, esse bico ele é comum, tá vendo, né? Eu fui assim. Esse bico. Olha onde eu tô hoje. E quando a gente entra no ônibus? Esse que vai ser possível. Esse é o problema. Aí é a hora que você olha assim e fala, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sou desse povo, não sei por que eu tô aqui. E aí o meu sentimento era um pouquinho pior, eu gosto de dizer isso, e não é um problema, mas foi uma questão. Todo mundo me conhecia. Porque eu tinha ido no Shekinah. Poxa vida. Mesmo quem estava indo fazer o acampamento, eu não sabia que ele Shekinah era para chamar as pessoas também. Então tinha pessoas que não eram campista e foram por causa do Shekinah. Entendi. Então todo mundo do acampamento me conhecia. Então as pessoas já falavam assim, não acredito que você está aqui. Nossa, na missa posso tirar foto? Eu pensava assim, não achava que você ia só cantar, né? Eu vou chegar na missa, porque eu queria ir embora já, né? Eu cheguei no CIJ e queria ir embora. Aí aquilo foi me dando um constrangimento, porque no fundo eu não queria estar ali. Eu não estava gostando. E eu queria manter a pose para o Gil não desanimar também. Só que aí as pessoas falam, nossa, que alegria, nossa, depois eu quero tirar uma foto quando chegar na missa. Eu pensava assim, gente, eu não vou chegar na missa. Porque amanhã eu vou pedir para alguém me levar embora aqui. Precisa nem perguntar pro Gil como é que o Gil tava animado. A hora que eu sentei naquele sofá... Tava animadão, certeza. Não, certeza, só que não. Doido. Quando eu sentei naquele sofá, eu falei, quem é campista sabe qual é o nosso sofá, né? Aquela benção daquele sofá. Eu falei, Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Oh, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? E aí, no primeiro dia, eu chorei muito, eu queria muito ir embora. No segundo dia, nós tivemos a missa. E eu lembro que foi no início. E eu pedi, Senhor, me dá a graça de entender o que eu estou fazendo aqui. E eu preciso de alguma coisa para eu não desistir. E quando eu entrei na fila da comunhão, que eu recebi a Eucaristia, eu comecei a chorar sozinha. E eu fui me arrepiando, eu fui sentindo uma coisa assim, uma paz, que eu não conseguia entender, e ali o Senhor foi trabalhando em mim, falando comigo, e eu fui me abrindo para o acampamento. Porque eu cheguei assim, sim, não queria louvar, sabe? Aquela coisa tímida, com medo de todo mundo estar olhando para ver o que eu estou fazendo. Olha e não só. É porque eu sou cantora, todo mundo sim. é assim. É assim, medo de todo expor, mundo que claro. chega no primeiro dia tem vergonha. Ficar dançando lá, levantando a mão. Né? E aí, quando eu tomei a Eucaristia, aí a ficha minha caiu e eu entendi que a Eucaristia ia ser o meu alimento naquele acampamento.
E todas as missas, porque eu fiz o sênior, então eram 5 dias, todas as celebrações eu chorava. E todas as celebrações eu me fortalecia. E aí eu fui me entregando, assim, e o Gil ia vivendo, mesmo separados, a gente ia trocando olhares algumas vezes, eu ia vendo. E ele teve, então, o momento dele, né, que é o testemunho dele, ele teve um momento onde ele se reencontrou, eu tive o meu, e a nossa resposta foi, quando nós chegamos na segunda-feira, toda a nossa banda pediu demissão, sem com que nós falássemos nada. Ele recebeu um telefonema, era quase meio-dia, e os meninos, um ligou para dar notícia de todos. Olha, Gil, a gente não está sentindo que não está legal, tem alguma coisa errada. Eles falavam coisas como se a gente tivesse falado alguma coisa. E nós estamos saindo. E o Gil olhou para mim e fez assim. E quando ele terminou, ele desligou e falou, olha, se fosse em outro momento eu estaria desesperado, porque nós tínhamos um show para fazer naquela semana. Mas ele falou, não vou me desesperar, porque agora Deus mostrou para nós o que nós vamos fazer no acampamento. Olha só, que bem. E assim, foi muito forte o pós-acampamento. O pós foi mais forte do que o momento. Lá a gente viveu tudo que nós tínhamos que viver intensamente, mas o pós, primeiro esse momento da banda se desligar, era necessário. Deus moveu a montanha mesmo, sem que a gente precisasse falar, só através da oração. olha só. Porque lá nós pedimos, Senhor, o que for para ser o melhor para a nossa missão, o Senhor nos livre, o Senhor nos mostre. E depois as coisas do nosso trabalho foi desenrolando, e nesse ano eu sempre conciliei todos os meus trabalhos com a missão. Então eu já fui professor, eu relutava em ser só missionário. Entendi. E pós o acampamento, nós decidimos vender a nossa loja, e a gente já tinha pensado e não tinha conseguido. E com um mês, uma semana antes do reencontro, melhor dizendo, antes do reencontro nós já tínhamos vendido a nossa loja, nós tínhamos mudado a banda, e nós tínhamos desenrolado tudo o que nos impedia de viver só da missão. Olha só. E aí quando eu cheguei no reencontro, eu nunca esqueço, eu cheguei de carro novo. Até o carro a gente, na época, queria mudar, não sei o quê, que para quem está às vezes nos vendo, eu quero deixar bem claro isso, para quem é campista... Atenção, hein? Atenção. Para quem é campista, sabe do que eu estou falando, mas para quem não é, pode falar assim, o que ela está falando de carro? Gente, o acampamento, ele é um mover. Às vezes é uma coisinha tão simples para o outro, mas que para você faz sentido. Claro. Faz sentido. Então, para nós, fazia sentido aquele desenrolar da nossa vida pessoal, financeira, profissional. E depois do acampamento, eu fui desenrolando, o Gil foi vendo que as coisas estavam acontecendo como deveriam. E de lá para cá, eu nunca mais vivi senão da missão. Quando você fez o acampamento? Em que ano? Eu fiz em 2016. Olha só, né? É um 2016. transformar. Eu fiz o sênior. Lá eu pedi a minha Maria, que hoje tem 4 anos, foi vir depois de muito tempo, e foi muita coisa. Eu falo assim, eu tenho muita história, por isso que o Astro brinca, foi muito impactante para minha vida e para a vida do Gil. Eu tenho certeza. Sem contar que eu estou aqui hoje conversando com vocês porque eu fiz o acampamento. Com certeza. Que legal. Né? Eu faço parte do encontro dos campistas porque eu sou campista. Isso aí. Curiosidade, Grava, você já serviu depois que você serviu no acampamento? Eu servi no sênior nessa comunidade, né, em Maria Helena. Eu fiz questão de retribuir ao padre. Ele queria muito que eu trabalhasse. E eu disse para ele, eu vou, pelo Senhor eu vou. Fiquei lá, trabalhei no carnaval. Tem pessoas que até hoje entram em contato comigo porque estavam lá, né? E foi assim, uma experiência diferente, o trabalhar. Eu brinco que o acampamento eu sou assim, relaxada, porque eu gosto de fazer o acampamento, só que eu sirvo muito. Sim. Eu servi assim, os 5 dias ali, naquele lugar, como ministério. Mas hoje eu tenho um trabalho dentro do acampamento
que é ir aos acampamentos fazer os momentos. Entendi. Então Legal. tem acampamento, por exemplo, no Presidente Venceslau existe um acampamento chamado Virada Radical. Sim. Esse eu estou desde o primeiro. Nós já estamos, acho que na 5ª edição ou na 6ª. Todos os anos eu vou lá, fico 2 dias com Olha eles. só. Faço luau à noite, no outro dia eu faço um momento. E eu amo, assim. Amo muito. Tenho feito formação para campista. E tudo isso eu não divulgo. As pessoas que Vão procuram, chamando, olha só. que chamam, Gra, você vem fazer para os campistas uma formação? Gra, você vem fazer um momento? Então, sempre que eu posso, eu faço questão de estar dentro do acampamento. E eu estou fresca, tá? Porque eu acabei domingo de chegar do acampamento de mulheres. De mulheres. De mulheres. O Astro tá louco pra gente sentar e eu contar tudo pra ele, porque eu liguei pra ele e falei, Astro do céu, aqui. Ah lá, Ah, ah lá. Trouxe resultado. É só quem é campista, sabe? Eu gosto de falar isso, só quem é campista, porque daí quem não é fica doido pra saber o que é que a gente tá fazendo. é curioso, vem fazer. Mas na verdade Poxa. foi só uma batidinha de leve, uma coisinha É, tranquila. gente, olha, isso aqui não é nada, que eu encostei na irmã e ficou Isso. roxa. Isso encostou com um pouquinho mais de força. Acho que as marcas maiores ficam no coração. Fica, e assim, o de mulheres me impressionou muito. Porque eu recebi o convite e eu dei o sim, que eu estava num momento assim, querendo muito viver uma experiência sozinha, né? A gente tem as nossas fragilidades. Sim. As pessoas acham que às vezes a gente vive na missão, vive dentro do acampamento, a gente já está protegido, a força está em nós, a capa do Superman ou da Mulher Maravilha, e não é verdade. A gente precisa se abastecer o tempo todo. Quem trabalha no acampamento vive de olhos abertos. Nossa. Tudo aquilo que a gente viveu quando a gente foi participar, e a gente revive tudo e sente, e se fortalece. E eu estava num momento muito frágil como mãe, como esposa, querendo procurar assim um propósito, né? E aí no dia que eu recebi o convite, eu tinha acabado de fazer uma oração. Eu tinha até chorado assim sozinha, eu sou bem chorona. E eu choro muito com Deus, assim, eu tava com a minha Bíblia, todo mundo tinha ido pra escola, o Gil tinha ido trabalhar, e eu com a Bíblia, assim, lendo e pedindo a Deus que me desse uma direção. Eu queria entender o porquê que eu tava sentindo aquele vazio, parecia que tinha uma lacuna precisando ser preenchida. E aí, quando eu olhei pro meu celular, tinha uma mensagem, quando eu abri, a menina disse, Gra, eu queria te convidar para o encontro de campista de mulheres, em Douradina, que é uma cidade, não sei, vocês conhecem, sim. né? E lá é a segunda edição. E eu, na hora, eu falei, eu vou. Porque para mim fez sentido, né, a minha oração, o convite. Sabendo que eu tinha que vir para cá quarta-feira, porque eu tô aqui desde quarta-feira. Eu fiz programa na Rede Vida, vim antes para trabalhar. E aí eu falei, eu vou me arrebentar lá, vou voltar cansada, mas eu vou. Mas, gente, foi assim, eu não imaginava que eu ainda tinha tudo aquilo para viver. Eu acho que é importante essa história, né? A gente vê o caso do próprio Anderson aqui também, né? Fez acampamento de adultos, tal, sênior, tal, aquela coisa, foi convidado para fazer acampamento de casais. Veio, Eu já fiz nossa, completamente nós já fizemos. transformado. Eu e minha sócia, a Rejane, a gente foi fazer lá em Prudente com o pessoal. Eu fiz em Presidente Venceslau, do ladinho. A gente foi lá com a comunidade Maristela. Vou falar uma coisa pra você, foi maravilhoso. E, assim, não é incrível que ainda tem coisa nova? Quando você acha que não dá pra beber mais nada. É um renovo, são formas diferentes, né? Com certeza fiquei também, né, ali agora aguçado de entender como é esse acampamento de mulheres. Eu acredito que também deve ter acampamento só de homens também. Ainda não. Ainda não? Mas, olha só. Gil, presta atenção, presta atenção. Exatamente. Nós ficamos muito aguçadas lá de que seja feito o acampamento de homens. O Aço ficou muito admirado quando eu falei, mas de mulheres, só mulheres? Eu falei, só mulheres. E Douradina, eles têm mesmo um carisma muito grande, eles têm uma equipe, né, um pessoal muito preparado. Eu conheço o padre, vou muito lá em eventos. Ele era um dos poucos, o único homem, né, que esteve lá o tempo todo para celebração. Porque eu imagino que até a equipe de trabalho era mulher. A equipe de trabalho era mulheres. E, gente, tinha os desafios, eu posso falar desafios, porque eu tô falando que
Mas assim, eu vou usar a palavra punk, Sim. porque para você imaginar assim, é a mesma intensidade do sênior, do casais, tanto que tá aqui a prova. É a mesma intensidade, tá? Imagina 3 dias com a intensidade de um sênior, de um casais, de qualquer outro acampamento. Fico imaginando como vocês conversam um pouco, né? Se a partilha deve ser a partilha. Partilha foi difícil. Imagina que momentos partilha. Eu fui muito assim, eu me deixei por último, deixei todo mundo falar para não ter perigo. Então depois que todo mundo falou no último dia, eu fiz a minha partilha para não ter perigo de eu não deixar ninguém falar. Ô Gra, e assim, pensando na estrutura do acampamento, não estrutura física, mas o que você considera que é o ponto-chave de um acampamento? Olha, para mim, o ponto-chave, assim, o que eu já tinha? Vamos partir daí. 12 anos com a renovação. A gente sabe que a renovação é um movimento carismático que trouxe um renovo para a igreja. Né? A gente aprendeu a orar em línguas, a gente aprendeu o que é clamar o Espírito Santo. Então, quando eu fui para o acampamento, eu já fui com preconceito. Não tem mais nada, gente, eu já vi tudo, eu vi gente... repousando no Espírito, eu já vi milagre acontecendo na minha frente. Parece que eu estava escutando o Thiago falar aqui. Ele falou exatamente isso. A gente vai com aquele preconceito. Tipo assim, nós cantores piorou, porque daí, poxa, você já viu banda, aí você chega lá, igual o acampamento de mulheres, eu quero muito ressaltar isso aqui, que eu vou mandar para as meninas assistirem. Isso. Legal. E eu quero aqui, eu não tive oportunidade no dia, mas eu quero aqui deixar o meu aplauso para as meninas, Legal. porque elas conduziram o acampamento com um violão, uma menina cantando, com a ajuda de mais 2, 3 só. O acampamento inteiro. Só teve um momento que foi preciso trazer um ministério, que daí não iria influenciar, porque era um momento muito forte, que ia demorar muito, só. Mas o restante, tudo, até a missa de encerramento, foi essa menina com esse violão e mais 2, 3 meninas e o acampamento aconteceu. A galera de Douradina. Então assim, o que eu senti? Eu não imaginava. Então o que eu acho de diferente, que é a chave do acampamento, é a espiritualidade junto com o desafio. Porque a gente tem o costume de viver a espiritualidade, só que nós não nos desafiamos. Muitas vezes a gente faz a nossa oração de manhã, mas a gente não sai para o desafio como a gente deveria, enfrentar o desafio. Às vezes a gente fala, Senhor, me dá graça, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, eu quero um novo emprego. Pronto, vou dar um exemplo, eu quero um novo emprego. Mas será que a gente sai e faz um currículo novo e sai para a luta e procurar um novo emprego? Não vou fraquejar, vou em busca, Senhor, eu quero restaurar o meu casamento, restaura o meu casamento, mas primeira o que eu faço? Já acabou com o casamento ser eu faço melhor. um agrado para o meu marido, para minha esposa, eu convido ela para orar em casa, ou eu quero os meus filhos na igreja, mas será que eu os educo dentro de casa? Então, esse movimento a gente aprende no acampamento. A gente tem um rapaz que foi coordenador do nosso grupo por um bom tempo, e ele sempre falava assim, que depois que o campista sai do acampamento, ele troca de vida para estilo de vida. Então o acampamento para ele é estilo de vida. É encarar tudo como um desafio realmente, encarar as coisas como algo que ele possa partilhar com outras dificuldades que ele tem, para também entender o que o outro viveu e tal. Ele falou, é isso, é estilo de vida. Porque espiritualidade, todos nós temos, né? Cada um tem a sua. Né? E lá você aflora, ok, mas você pode aflorar essa espiritualidade em outro movimento. Mas o que não tem em outro lugar, e eu vou ser bem ousada em dizer isso, não tem em outro lugar, só no acampamento. Eu sei porque a minha escola é renovação, a base espiritual ali não tem igual, até o acampamento vem nela. A espiritualidade do acampamento é renovação, é igreja católica, é mariana. Não se preocupe, você não vai chegar lá e vai viver, vai entrar numa nave e vai ter um monte de ET lá dentro. Não vai. Quando a gente chega, a gente acha, mas não vai. Agora, esse movimento não tem em nenhum lugar.
Esse movimento de você falar, opa, sabe quando você está no desafio que um não consegue, você começa a Ave Maria, cheia de graça. Ou você dá um estalo e fala, opa, eu posso ajudar ele a vencer esse desafio. Isso. É esse movimento, porque hoje, quando eu estou à frente de um desafio na minha vida, eu não consigo pensar como a Graciele antes. Eu penso, e o Gil eu vejo que ele trouxe muito isso do acampamento, ele sempre fala, oxi, não dá assim? Dá assim. Vamos parar, tá, então vamos conversar. O que dá pra gente fazer? Ele é muito assim, muito sensato, mais do que eu. E eu vejo que ele trouxe isso do acampamento. Não deu certo o plano A, vamos no plano B. Exatamente. Mas temos que ir. O importante é não desistir, Exatamente, nós né? Eu temos digo que desistir não é uma opção. Você falou uma coisa sobre a renovação que é muito interessante. Você veio da renovação, experimentou o acampamento. Nós temos grandes experiências também de pessoas que veio para o acampamento, entendeu o querigma, entendeu o seu chamado. E hoje a gente até leva eles para vivenciar essa caminhada também na renovação. Porque é muito importante. Porque o acampamento por si só, né, é uma ferramenta, é uma missão, é uma forma da gente trazer o irmão junto. Sim. Né? Mas só que depois ele precisa se aprofundar. Né? Exatamente. E a sua vivência, né, como se diz, pela renovação, acho que o teu relato é muito importante de entender que a via os dois lados. Exatamente. O que não pode acontecer é campista sair do acampamento e não viver em comunidade. Isso. Não pode. Né? Essa é a essência. As pessoas precisam parar com isso de querer só trabalhar em acampamento. Só sou mão de obra. Exatamente. Não. É gostoso, porque claro, porque o que acontece? Gra, mas é tão difícil trabalhar em acampamento, só que o acampamento ele acaba. A comunidade não acaba. O grupo de oração é toda semana. Isso aí. Uma pastoral, você tem o agir, né? Tem o agir. Então é muito fácil só trabalhar em acampamento. Claro. É muito fácil. Eu sei que muitos vão estar agora nos vendo, né, e nos ouvindo, e vai dar aquela pontadinha, porque é isso. As pessoas não querem. E o acampamento... Esse fui eu no começo. E o acampamento... Ou tem outro, eu quero trabalhar. O sênior, por exemplo... Eu não sei o sênior de vocês, mas o meu sênior, no final, eles fazem questão de mostrar, porque muitos estão ali pela primeira vez, não tem contato com a igreja. Então, no final, o padre faz questão de mostrar cada pastoral. A gente faz isso no encontrão de todos os campistas. Para as pessoas saberem, olha, você não gosta da renovação, mas tem a pastoral da criança, do adolescente, catequese, se encontrem. Porque nós precisamos pensar que quem apoia o acampamento é o padre. Não faz sentido ele apoiar e depois não ser apoiado. Não faz sentido o campista ir lá pelo apoio dele e depois o deixar sozinho. Porque o padre não vive de acampamento, ele vive das pastorais. O acampamento é algo que ele apoia para que venham pessoas novas para trabalhar na comunidade. Muito bom essa reflexão, é importante a gente entender. E você que está aí assistindo, pega a missão aqui, ó. Não é só no acampamento. O que importa é a vida em comunidade. É isso que a gente sempre prega. É isso que a gente sempre passa para a equipe. A gente acabou de voltar de um acampamento. Então, o nosso acampamento ele faz ontem, essa semana, quarta-feira, nós tivemos. A gente se reúne uma vez por mês, sempre a primeira quarta-feira, a galera toda do acampamento. Para rezar junto, cantar junto e tal. E aí, essa quarta-feira fez 40 dias do acampamento. E a gente falou isso pro pessoal, olha, fomos lá, convidamos alguns grupos para ir lá, mostrar, como se fosse uma feira de ciências, ó, eu faço isso, meu grupo cuida disso, nós cuidamos daquilo, para gerar realmente esse sentido de comunidade. Chamado, porque tem algumas pessoas que, mas eu não quero ir na renovação, tá, mas tem outra pastoral aqui, tem outro movimento ali, tem o serviço da catequese. A pastoral da esperança, que só tem uma pessoa só, que vai lá. Né? Pastoral da acolhida, enfim, você tem que se engajar na comunidade. Exatamente. E assim, o que o desafio também traz muito para mim? Eu tenho dito isso na formação, já que me deram esse desafio de ir nas formações para os campistas, e na última eu disse muito isso para eles. Não terceirize a tua missão. E as pessoas precisam entender que todas têm uma missão.
A sua missão pode não ser cantar, mas a sua missão é comandar o podcast. Sim. A sua missão é o podcast mais a tua família. A sua missão é a tua família. Através do exemplo da tua família você vai converter e vai dar exemplo para outras famílias. Então todos nós temos. Então o não terceirizar, porque quando você vive o acampamento, quando você está ali na tua família, você não tem como terceirizar. Isso. Chega uma hora que você tem que fazer. É você. Não tem ali o que a gente escuta, se um não fizer, todos não fizeram. É. Então não tem como eu terceirizar para outro fazer por mim. Bom, E eu boa acho reflexão. que na igreja e na vida, isso eu aplico para minha vida, porque eu também preciso falar para mim, não terceiriza. Vai lá e O faz. ser humano é um ser. Exatamente, não se puder, terceiriza tudo. Então assim, eu acho que o acampamento ele nos ensina muito a não terceirizar. Você tem que ir lá fazer, porque senão você não fizer, vai faltar um pedaço. Porque esse pedaço era só você. Igual nós estamos aqui em quantos cantores? Né? Aqui em Aparecida, no Encontro da Campista. Mas cada um tem o seu pedaço. Claro. Nenhum é mais bonito. Não. Nenhum é melhor. Cada um tem a sua essência. Eu particularmente prefiro você do que o Thiago Braga. Thiago, ele que prefere. Ai, tá vendo? Não, mas você falou uma coisa que é interessante. Quando você está no acampamento, lá na sua tribo e tudo mais, não tem a cantora, não tem a famosa, não tem. É tudo ao mesmo. E não tem aquele lá que está largado, aquele que está chegando agora na igreja. Não tem função, né? Não O tem acampamento informação, dá essa não tem condição muito diferenciada, né? Que você consegue vivenciar uma tribo, uma comunidade, né? Uma comum unidade. Exatamente. Dentro do acampamento. Quando você senta ali no sofá, é igual, né? E eu tenho um problema na coluna, e no joelho, e no ciático, e muita coisa. Desde o meu sênior eu sofri muito para ficar sentada. E quem me conheceu ali, lembra até, tinha uma pessoa das mulheres ali que me viu no sênior e falou, eu lembro que você ficava rodando assim. E esse agora foi a mesma coisa. Você ficava inquieta. Não, eu sofro muito, mas eu faço questão de não pegar o banquinho, de ficar sentadinha ali com todo mundo, porque daí eu entrego aquela dor, sabe? Eu falei para as meninas, não precisa, eu tô entregando a minha dor. E eu vivi bem isso, assim, eu cheguei lá, eu não me apresentei, não fiz minha partilha primeiro, para eu não falar e deixei pro último dia, porque quando eu cheguei, eu vi algumas pessoas atrás dizendo assim, eu acho que é Graciele. Aí ele falou assim, não é não. Não é. Aí eu falei assim, não, eu acho que é. Aí a outra falou assim, aí quando a outra reconheceu, eu falei, gente, o que você tá fazendo aqui? Porque às vezes é isso, sabe? E eu falo isso nem porque, na verdade, a gente não se acha nada e não é nada mesmo. Mas é que as pessoas olham e pensam assim, mas ela já vive na missão. Pra que tá fazendo aqui? Mas eu entendi agora, com o das mulheres, eu tive certeza que o acampamento foi dado, Deus me presenteou com o acampamento, para todas as vezes que eu não saber quem eu sou, eu ir lá e fazer um acampamento. Seja trabalhando, seja sentada naquele sofá. Olha só, todas as vezes que eu esquecer quem eu sou, e não nem por o lado de me achar melhor, sim, claro. Não, é tudo. Se eu estiver esquecendo quem eu sou, a filha amada, ou estiver realmente vivendo pela mente, não pelo coração, eu entendi no acampamento de mulheres que eu fui sozinha, que eu precisei escutar que eu preciso melhorar como mãe, que eu preciso ser melhor como esposa. Ali eu entendi que toda vez que eu esquecer, é só eu ir no acampamento. Olha que coisa mais E legal. eu chorava. Eu tô conseguindo falar assim, chorava, eu chorei uns 3 dias em casa, porque... E eu liguei pro Astro e falei, Astro do céu, e eu tô contando aqui, eu tenho vontade de chorar, porque é muito maravilhoso. É um resgate, assim, de que Deus, sabe, aquele soco ao mesmo tempo, aquele abraço ao mesmo tempo, é um cheiro, é um misto de sensações, sabe? Você viver ali igual todo mundo, como você falou, e a gente tem mesmo esse caminho que a gente pode errar, porque... Eu falei, aí eu partilhei depois no final e disse para as meninas da minha família que eu vivo o lado bom da missão. Eu chego aqui, tá tudo pronto. Eu vou para a missão, tá todo mundo me esperando.
com o microfone na mão, é só cantar. Só chegar. Não preciso fazer nada. E aí, quando eu vou para acampamento, ninguém me trata diferente. Ninguém me dá o melhor lugar. Você não fica na barraca sozinho. Não, eu dormi, fez frio e eu não dormi, fiquei acordada. Ninguém te deu uma coberta a mais. Não, ninguém me deu não, pelo contrário, porque nós vamos lá. Porque tava muito frio. E aí eu falo, cara, é isso. Porque é isso que eu sou. Legal. Né? Legal. Então eu acho assim, o acampamento, se você está precisando se encontrar, talvez você já tentou uma terapia, talvez você já tentou um processo, vários, eu quero dizer para você, o acampamento, ele faz a gente se encontrar, olhar para dentro de nós. Bom, a gente Que papo tá legal. quase chegando no fim. Ai, que eu converso pouco. Mas antes disso, Gra, eu queria que você falasse pro pessoal aí como o pessoal faz para te seguir, onde você tá, quais são as suas redes, pra galera achar você, conhecer o seu trabalho, quem não conhece, para quem já curte mais ainda. Onde a gente pode encontrar o trabalho da Graciele? Olha, tá em todas as redes sociais, no Instagram, Graciele Oficial, no YouTube é Graciele Oficial, Facebook, mas assim, quero te convidar para assistir o YouTube, nós estamos lançando todo mês uma novidade, temos algumas músicas novas chegando por aí, alguns trabalhos em parceria, Legal, tem até umas pessoas que estão por aqui, que eu não posso ter Ixi, contar, não dá spoiler, não dá spoiler. uns padres aí que estavam por Olha, que aí, beleza. e se Deus quiser vai ser uma bênção. Então assim, acompanhe meu canal do YouTube, é Graciele Oficial. Já tem algumas músicas lá que nós lançamos e tem muita coisa boa para esse ano ainda, se Deus quiser. Graciele, antes da gente encerrar, aquele recado especial, porque aqui ó, tem gente que assiste, tem gente que já fez acampamento, mas tem muita gente que está recebendo esse vídeo e tem que esse negócio de acampamento. Que isso. Convite. Quem nunca fez acampamento, por que deve fazer? Bom, primeiro experimente, né? Que é o nosso grito de guerra. Experimente fazer essa experiência. Para você que faça como eu. Fui para o acampamento de mulheres, achando que eu não tinha mais nada para experimentar. Quero dizer para você que há sempre um novo. Deus, Ele renova todos os dias as possibilidades da nossa vida. Então, procure fazer, mas sirva também a tua paróquia, se encontre em algum movimento. E você que ainda não fez, viva realmente. A gente que ama o serviço, que ama a nossa igreja, a gente quer o melhor para você. Então, se desafie a fazer o acampamento, porque você só vai entender o que nós estamos falando aqui se você for lá experimentar. Que beleza. A gente não pode contar muita coisa. Não dá. Tem a coisa meio off, né? Mas, Gra, a gente gostaria muito de agradecer você. Eu que Obrigado agradeço. Pela sua presença, por estar aqui com a gente. A gente espera se encontrar em breve lá em Londrina. Se Deus A gente quiser. produzir um momento junto. Você tá com a Amo o gente, povo nosso de grupo. Londrina. E assim, para nós é um imenso prazer ter você aqui. Espero encontrar mais vezes. Amém. E a gente vai estar junto aqui no Encontro Nacional também até domingo. Se Deus e quiser. muitos milagres ainda vão acontecer. Ixi, tem muita coisa para acontecer. Obrigada, viu, pelo convite. É uma honra. Nossa, agradecer. Como eu disse, eu já acompanhava vocês. E para nós, assim, é uma honra poder conversar e falar, porque Deus também fala, né, através dos irmãos. E a gente lutou tanto pela missão. É tão difícil não desistir, né? Sim. Mas a missão de vocês faz com que a gente não desista da nossa. Beleza, isso aí, Obrigado. pessoal. Parabéns. Você que está aí assistindo, não esquece de compartilhar, curtir o canal. Eu sou a Campos. Coloca lá, né? Dá aquele like especial e já tem novidade para vocês aí. Até a próxima. Obrigado, gente. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau, Alô. gente.